Olá, gente boa e maravilhosa! Vamos nós aqui com mais uma aula agora sobre proteínas, fechando esse ciclo dos componentes químicos da nossa célula. As proteínas são constituintes orgânicos da nossa célula. Nós encontramos ele aqui fazendo paralelo com carboidratos, lipídios, vitaminas e com ácidos nucleicos. Nós vamos fechando a nossa aula sobre composição química da nossa célula com as proteínas. Então, as proteínas são componentes fundamentais do nosso corpo, estão presentes em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Nós encontramos as proteínas atuando firme no desempenho de suas funções, não só no nosso corpo, mas de todos os seres vivos. São moléculas primordiais na constituição de todos os seres vivos. São componentes orgânicos de alto peso molecular, formadas pelo encadeamento de aminoácidos por meio de ligações denominadas ligações peptídicas. Representam cerca de 50 a 80% do peso seco da nossa célula. Nós falamos que o peso seco da nossa célula é formado em sua grande maioria pela presença das proteínas. As proteínas são a molécula mais abundante no peso seco da nossa célula. Quando nós falamos da composição geral, nós incluímos a água. Aí, é claro, a água passa a abrigar o topo, como a maior parte da constituição da nossa célula. Retirando-se a água, falamos de peso seco. Nesse peso seco encontramos a proteína como a substância mais abundante. Pertence à classe dos peptídeos e é formada por aminoácidos ligados entre si por meio dessas ligações, chamadas ligações peptídicas, que a gente representa. O grupo carboxílico de uma proteína se liga ao grupo amina de outro, e nessa ligação nós temos uma síntese por desidratação. Nós unimos os dois aminoácidos e nessa ligação perde-se uma molécula de água. Portanto, uma ligação peptídica é formada pela ligação de um aminoácido que se liga por meio do seu grupo carboxílico de um aminoácido com o grupo amina de outro aminoácido, formando essa sequência em cadeia. Quanto às suas características, os aminoácidos são unidades fundamentais das proteínas. Todas as proteínas são formadas a partir de ligação que acontecem em uma sequência de basicamente 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos, em suas sequências, vão variando na forma de arranjo, e esse modelo de arranjo vai diversificando o tipo de proteínas que nós vamos encontrar. É a mudança na posição desse aminoácido que vai variar o tipo de proteína. Os aminoácidos são considerados tijolos das proteínas. Em outras palavras, os aminoácidos são os monômeros das proteínas, ou seja, a menor unidade formadora. As proteínas mediam diversos processos metabólicos celulares, realizam diversas funções no organismo, são macromoléculas abundantes no nosso corpo. Elas ocorrem em todas as células, em todas as partes das nossas células. E essas células podem produzir proteínas com propriedades e atividades abundantes e diferentes, absolutamente diferentes. E a combinação desses aminoácidos de forma diferente, no sequenciamento, é que vai variar o tipo de proteína. O termo proteína vem de proto, que vem do grego, que significa em primeiro lugar, ou estrutura primitiva. Proteína desempenha funções fisiológicas e estruturais. Um grande exemplo aí desse grupo de proteínas, nós vamos encontrar as proteínas de membrana, que desempenham esse papel estrutural, as proteínas enzimáticas, que desempenham papel metabólico, os anticorpos, os hormônios, desempenham funções metabólicas. Estão presentes nas estruturas de membranas celulares e também na formação do citoesqueleto. Dentro desse grupo de proteínas, nós vamos encontrar as queratinas, a hemoglobina, o fibrinogênio, a caseína, a albumina e colágeno. Só esses? Não, tem muitos outros. A gente destacou aqui alguns. O colágeno, por exemplo, é uma proteína de alta resistência, está aí para a formação da nossa pele, das cartilagens, dos ossos, dos tendões. A actina e a miosina são as principais proteínas da contração muscular. Encontramos a queratina, que está para a impermeabilização da nossa célula, constituição do cabelo e também das unhas. E a albumina está presente em substância de forma abundante no sangue, também na regulação osmótica e na viscosidade do plasma. Você vai encontrar também ela presente na clara do ovo. Nós vamos encontrar albumina no ovo. Quanto à função enzimática, as enzimas são fundamentais como estrutura reguladora
A gente costuma dizer que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. É claro que existe aí uma exceção nesse agrupamento, então caracterizar que toda enzima é proteína é desconsiderar a exceção. Existe a função hormonal também para as proteínas. Na função hormonal nós encontramos a insulina, que atua como o regulador metabólico do carboidrato na nossa célula, responsável para abrir os canais celulares para que a glicose entre na nossa célula. Em contrapartida, encontramos o glucagon, ele regula a quantidade de carboidrato em uma determinada célula, ou seja, quantidade de glicose na célula. São funções antagônicas, a insulina com glucagon. Atua na função de defesa, como no caso dos leucócitos. Função nutritiva, nós encontramos aí aminoácidos que são denominados de aminoácidos essenciais, que são requeridos pelo ser humano e por outros animais. A coagulação sanguínea, nesse grupo nós temos o fibrinogênio, nós encontramos a globulina anti-hemofílica, que vai atuar no controle do risco de hemorragia, formação dos fatores de coagulação sanguínea. As proteínas de transporte, nós encontramos oxigênio, que transporta gás carbônico, que transporta gás oxigênio, prevenindo aí a deficiência desse gás do oxigênio no nosso corpo e eliminando o excesso de gás carbônico. Então, o transporte está lá para a hemoglobina. O que difere as proteínas vai ser a quantidade de aminoácido do peptídeo, o tipo de aminoácido e a sequência entre eles. Então, essa relação da formação da proteína intimamente com o aminoácido, porque é a subunidade da proteína. Então, encontramos aqui uma sequência de encadeamento de aminoácidos e vemos que uma simples variação vai determinar o aminoácido glutamínico. Nós vemos que essa pequena variação dele, nós temos uma variação que vai ter formar um aminoácido mutante, e aí, é claro, responder pela variação do tipo de hemácia. A hemácia vai deixar de ser normal para ser uma hemácia ciclêmica, e essa hemácia ciclêmica é a hemácia da anemia falciforme. As proteínas podem ser classificadas em proteínas simples e conjugadas. A proteína simples é formada unicamente por aminoácido, a conjugada é quando essa proteína se associa com outras substâncias, formando, por exemplo, a nucleoproteína, proteína aderida ao núcleo celular. A glicoproteína, quando a proteína se agrupa com lipídios, se une com glicose, com lipídio, com glicídios. Metaloproteína, quando a proteína se agrupa com alguma substância com metais. E a lipoproteína, a proteína se agrupa com os lipídios. A estrutura da proteína pode ser proteína de estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária. Isso vai depender também a estrutura dessa proteína vai depender da chamada ponte de hidrogênio, que é a forma como um aminoácido está atraído ao outro. Um exemplo clássico, nós vamos ter o cabelo liso, cabelo caracolado, em razão da resistência dessas pontes de hidrogênio que vão existir. Aí a pessoa vai lá, faz uma chapinha, quebra essa ponte de hidrogênio, né? Ou então faz logo uma progressiva, manda-se para lá. Porque quando você faz só aquela velha chapinha, você não consegue romper totalmente essas pontes de hidrogênio. E o que acontece? Saiu na chuva, né, o cabelo de novo, voltou de novo para a característica normal dele, característica natural dele. Alguns fatores vão alterar a estrutura dessa proteína, como por exemplo a temperatura. A temperatura é um fator que altera a ação das proteínas, e aí encontramos um risco muito grande, por exemplo, uma febre de temperatura elevada, né, pode levar à desnaturação de proteínas. E essas proteínas das hemácias, por exemplo, podem ser agredidas, e nós vamos ter um paciente com risco aí de entrar numa crise convulsiva. Febre persistente em criança na casa dos 40 graus é um risco muito grande. Então tem que controlar essa temperatura. É claro que essa temperatura, essa febre, é uma resposta do organismo a algum agente agressor do corpo. Porém, nós não podemos deixar essa resposta imunológica abrupta permanecer, porque ela pode levar, ou seja, o sinal químico de que alguma coisa está errada pode levar a um problema muito mais sério, inclusive o óbito do paciente. Então, a defesa aí pode ser falha. Quando você tem uma defesa, uma ação exagerada do corpo, tentando responder, realizar uma resposta ao micro-organismo, e aí nós temos a desnaturação dessas proteínas. O grau de acidez também responde por uma das questões que alteram a estrutura da proteína. Então temos a temperatura e o grau de acidez.
Os aminoácidos podem ser classificados em naturais e essenciais. Os aminoácidos naturais são aqueles que o nosso organismo produz, e aí eles variam de espécie para espécie. Alguns aminoácidos podem ser produzidos por um tipo de indivíduo, outros aminoácidos já não serem produzidos por aquele mesmo indivíduo. Os aminoácidos essenciais, eles não são produzidos pelo organismo, eles precisam ser ingeridos por meio da via nutricional. Também varia com a espécie. Então, como eu disse, os aminoácidos que são produzidos pelo organismo humano, nós vamos classificar como naturais. Os não produzidos pelo organismo humano são essenciais. Precisam ser ingeridos pela via nutricional. E aí nós vamos em busca dele. As enzimas atuando como desnaturadora de substrato, nós encontramos que para cada tipo de substrato, nós vamos ter uma enzima específica. Por exemplo, lá no nosso estômago, nós vamos ter uma enzima que vai atuar diretamente sobre proteínas. A pepsina atua diretamente sobre proteínas e vai atuar na degradação dessas proteínas. Quando nós comemos um alimento rico em carboidrato, nós vamos ter uma digestão iniciada na boca. Lá nós vamos ter uma enzima denominada ptialina, que é também chamada de amilase salivar. Então essa enzima vai atuar sobre um substrato que é o carboidrato. Essa atuação vai quebrar esse carboidrato em unidades que precisam ser utilizadas. Tudo isso vai acontecer sem prejudicar a ptialina, ela vai continuar a mesma. Quem vai ser destruído agora é o carboidrato de alta complexidade, vai ser reduzido a estruturas menores. As proteínas, as enzimas são proteínas especiais, vai ter esse sítio de ligação, né? Vão se ocupar cada enzima para um substrato, por isso a gente chama aqui o modelo das enzimas. Segue o modelo chave-fechadura, porque cada enzima um substrato, tem um encaixe perfeito. A enzima atua sobre um tipo de substrato e aí vai degradar aquela estrutura em estruturas que serão úteis ao organismo. Elas são classificadas de acordo com as substâncias sobre as quais elas atuam, como a lipase, a catalase, a amilase. Lipase atua sobre gorduras, sobre lipídios. Catalase atua sobre água oxigenada. Amilase sobre amido. Protease sobre proteínas. Celulase sobre celulose. E assim por diante. Essas enzimas elas vão atuar diminuindo a energia de ativação, ou seja, vai diminuir a energia necessária para que ocorra uma reação química. Então, as enzimas elas têm como função primordial diminuir, ou seja, acelerar uma reação química, sem para isso custar o maior gasto de energia pelo corpo. Então, diminui a energia de ativação, tornando mais rápida a reação química. Elas podem ser alteradas também por fatores como temperatura. Temperatura, existe aí a chamada temperatura ideal para que cada enzima esteja atuando. As enzimas que atuam no nosso corpo, elas vão requerer como temperatura ideal de 35 até 40 graus. Porém, o ideal, a temperatura ideal é os 36,5. Mas ela atua ainda, tem função biológica de 35 a 40 graus. Passou disso, já começa aí um risco iminente para o organismo, porque pode ter a desnaturação dessas proteínas. E essa concentração de substrato para a atuação dessas enzimas vai acontecer uma elevação na quantidade de enzimas, ou a elevação da quantidade de substrato, nós vamos ter todas as enzimas ocupadas, nós vamos acelerar essa reação química até que todas as enzimas se ocupem. Quando essas enzimas estão todas ocupadas, nós não temos mais para onde correr. Aí o que acontece é que estagna, mantém-se ali, a linha limítrofe, ou seja, atingiu ali a velocidade constante na reação química. E o pH da nossa célula também é de fundamental importância, porque ele vai sofrer uma variação de acordo com o local do nosso corpo e ele é típico para o metabolismo que vai acontecer naquela área. Na boca, por exemplo, nós temos um pH neutro, no intestino nós vamos ter um pH alcalino, no estômago nós temos um pH ácido. Então, essa variação vai de região para região do nosso corpo, com sua importância. E fechando aqui as nossas aulas, nossas videoaulas sobre a composição química da nossa célula, a gente fecha com essa frase: perco a noção do tempo, mas nunca o sentido da vida. Perco as pessoas que amo, mas nunca o amor por elas. Perco vários colegas, mas nunca os verdadeiros amigos. Perco a coragem, mas nunca perco a fé, e mesmo que eu perca tudo, nunca perco a esperança de ter tudo outra vez. É isso aí, muito obrigado, a gente se encontra nas próximas aulas que virão nesse módulo.
Agradeço aí a paciência, a dedicação do seu tempo para esse encontro com a gente. Não deixe de deixar o seu like nos nossos vídeos, não deixe de inscrever-se no nosso canal, não deixe de compartilhar esses vídeos, porque conhecimento nunca é demais. E quem compartilha conhecimento, compartilha esperança, compartilha alegria e compartilha a oportunidade do outro de também aprender. Muito obrigado, um abraço no coração de todos.